Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir no livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Jeremias 32, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: Por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia. E com ele falaria boca a boca e o veria face a face. E que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele, como este disse. E ainda que pelejasseis contra os caldeus, não seríeis bem-sucedidos? Disse, pois, Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Eis que Ananel, filho de teu tio Salum, virá a ti dizendo: Compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote. E lhe pesei o dinheiro, 16 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo. Chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei-a a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença de Ananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Assim se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra como o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis as iniquidades dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, e até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens. E te fizeste um nome
qual o que tens neste dia? Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa, e braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra que com juramento prometestes a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram. Pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste: compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esta cidade esteja entregue nas mãos dos caldeus. Verso 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que edificaram e até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença, por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram minhas costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem os seus filhos e filhas a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem se passou pela mente fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei da minha ira, do meu furor e da minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E eu porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-lo-eis firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo esse grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhe estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis: está deserta, sem homens, sem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, lavrarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá,
nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhe restaurarei a sorte, diz o Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, eis aqui, ó Deus, a leitura da Tua palavra, e eis-nos aqui, ó Senhor, diante de Ti, que na exposição dela, ó Deus, o Teu Espírito possa falar-nos, ó Senhor, ao coração. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém? O Deus de todos os viventes. Eis aqui o texto do profeta Jeremias. Jeremias, que era um sacerdote de Israel, filho de sacerdote e sacerdote, que viveu em Jerusalém no período próximo ao exílio, na região de Judá, o Reino do Sul. Deus chamou o profeta Jeremias para advertir o povo de Israel sobre as graves consequências deles terem rompido a aliança com o Senhor, pois eles se inclinaram à idolatria e à prática de injustiça. Através de Jeremias, Deus o utilizou para prever a vinda do Império Babilônico, que viria contra o povo de Deus, contra o reino de Judá, para julgar a Israel, destruindo toda a região de Judá e principalmente a sua capital, Jerusalém. O povo foi levado cativo em exílio para a Babilônia com mão forte pelo rei Nabucodonosor. E, infelizmente, isso tudo aconteceu, mesmo Deus alertando o povo, não apenas por Jeremias, mas por tantos outros profetas. E Jeremias estava dentro da capital, falando tais palavras diretamente ao rei, diretamente aos sacerdotes e diretamente a outros profetas, ou que se diziam profetas do Senhor, que habitavam em Jerusalém. Ele viveu nesse período tão difícil e tão duro, aonde ele anuncia praticamente que sozinho em Jerusalém a palavra do Senhor, e ninguém dá ouvidos à sua palavra. O rei não dá ouvidos, os sacerdotes também não dão ouvidos à palavra que Deus dá a Jeremias. Jeremias é escanteado, é colocado dentro de um poço, é preso, como nós lemos no capítulo, pelo próprio rei, porque ao invés de ele profetizar coisas boas, pois isso não era a vontade do Senhor, pois a ordem de Deus era que Jeremias anunciasse o juízo que vinha sobre o seu povo, mas o povo queria ouvir o que lhe agradava. Mas Jeremias, como servo do Senhor, profeta que foi levantado por Deus para anunciar tanto a Israel como às nações, profetiza o que Deus mandou, tanto para derribar, mas também para edificar. O livro de Jeremias ele é dividido em 3 partes, que vai a primeira parte do capítulo 1 até o capítulo de número 24, que é quando, antes da Babilônia chegar, Jeremias profetiza que esse dia chegaria se o povo não se arrependesse. Chegando a um ponto que Deus cessa toda a sua misericórdia e dá o decreto de que a Babilônia viria contra o povo de Judá. E não teria mais o que se fazer. Deus levaria o seu povo cativo, como é prometido em Deuteronômio capítulo 30. Quando o povo pecasse, Deus, por última instância, levaria o seu povo em exílio. A terceira parte, ela vai exatamente do capítulo 25 em diante. Só que do capítulo 25 até o 50 existe uma pequena parte, que é justamente a que lemos, que vai do capítulo 30 ao 33, que é uma palavra de esperança que Deus dá a Jeremias. Pois do capítulo 1 ao 24 é uma promessa de sentença, do 25 ao 50 é a execução da sentença. Mas, mesmo Deus executando a sua sentença e julgando o seu povo com mão forte, pois os pecados do povo subiam diante de Deus. Irmãos, em Israel,
em Jerusalém, aonde o templo estava, Jeremias faz uma alusão dos pecados do povo de Judá, semelhante a uma esposa que trai o seu esposo, como Israel, como se Judá fosse aquela que traía o Senhor com outros deuses, com um adultério religioso, com uma vida de promiscuidade, de prostituição, de infidelidade. O povo de Israel deixou de ajudar as viúvas, os órfãos e os imigrantes. Começaram a utilizar dos dízimos da oferta do Senhor, que era para a casa do Senhor, para ser ofertada a outros deuses. Começaram a construir altares dentro da cidade de Jerusalém e fora da cidade de Jerusalém. Os sacerdotes que apresentavam diante do Senhor as ofertas que o povo trazia como sacrifício, saíam do templo e iam para o altar de Baal oferecer outros sacrifícios a Baal, chegando ao ponto deles, dos próprios judeus, levarem a esses sacerdotes ofertas ao Senhor e ao mesmo tempo ofertas a Baal, chegando ao ponto de entregar os seus próprios filhos pequenos de braço para ser entregue a sacrifício a Moloque. Tamanho pecado se levantou diante de Deus, e assim como um cálice cheio, pois através de Jeremias Deus chama o rei da Babilônia como o cálice da ira de Deus que se esborrou, esse cálice foi derramado sobre Jerusalém, e Jeremias estava nessa condição. Então aqui no capítulo número 32, Jeremias se encontra preso, já sabendo que a sentença de Deus seria executada, pois no ano em que Deus trouxe a sua palavra, no verso de número 1, no 10º ano de Zedequias, 8º ano de Nabucodonosor, 18º ano de Nabucodonosor, era o ano 587. A cidade já estava sitiada. Não entrava-se ninguém com permissão, não do rei de Israel, mas com permissão do rei da Babilônia. Não entrava-se comida, não entrava-se água, não entrava-se nada. Chegando ao ponto, irmãos, da fome ser tão grande em Jerusalém, que as grávidas, ao terem seus filhos, cozinhavam eles para comer, porque não tinha mais o que comer. E mesmo nessa situação, o rei de Judá, Zedequias, estava de forma soberba, acreditando que Deus era a favor deles e ia o livrar desse mal. E Jeremias, como aparentemente uma voz só, anunciava para todos que não, que o que eles deveriam fazer na realidade era aceitar a punição de Deus, deixar o rei Nabucodonosor entrar em Jerusalém e fazer o que tinha que ser feito. Mas eles não queriam, eles queriam ser resistentes à palavra do Senhor. E aí chega para nós a primeira lição dessa noite, de que Deus, irmãos, Ele é soberano. O servo do Senhor estava encarcerado, porque estava falando a verdade. Você pode viver a palavra do Senhor e sofrer por ela. E Deus fará isso conosco, irmãos. Isso será glorioso para nós, padecermos pelo nome do nosso Senhor. Não era vergonhoso Jeremias estar preso aonde estava, pois ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, ainda que doa e que perca, ainda que sejamos esquecidos, mas fazer a vontade de Deus, de um Deus soberano, é melhor do que ser reconhecido pelos homens. É melhor do que ser aplaudido pelos homens, ser colocado em uma patente alta, não. Mas que tomemos o exemplo de Jeremias, que mesmo sofrendo, Deus ainda lhe dá uma ordem para fazer algo que é impossível humanamente pensar. Jeremias estava preso, e segundo o que o texto nos diz, Deus dá uma palavra a ele de consolo. E a palavra de consolo que Deus dá a Jeremias era que o seu primo viria até ele e ele deveria comprar um pedaço de terra na sua terra natal, Anatote.
Porque por ele ser um familiar mais próximo de Hananel, era direito de Jeremias, por herança, por resgate, comprar esse campo. Agora pense, irmãos, o que é que um preso fará com um campo aonde toda a terra de Israel e de Judá está destruída e queimada, e faltam poucos dias para a capital onde ele está preso ser destruída e queimada? Por que Deus faria isso com o seu servo, que já sofreu tanto e já chorou tanto por esse povo? Mas essa ordem do Senhor é uma palavra de esperança. Pois Deus dá a Jeremias uma esperança de que esse campo que ele comprou não ficará vão. Deus trará o seu povo de volta. Irmãos, é interessante que Jeremias faz como está na lei. Ele chama as testemunhas, ele imprime um documento, manda confeccionar um documento original e uma cópia, assina o documento e paga pelo campo. E mais, o preço que ele paga refere mais ou menos a 180 gramas de prata, que era um preço justo para se pagar por um terreno na região de Anatote. Só que, será que era válido comprar um terreno nesse lugar e nessa época? Mas assim o profeta fez. Ainda que a ordem de Deus seja muito absurda para você, obedeça. Ainda que fuja dos seus planos, da sua compreensão, apenas obedeça. Porque quando o Deus soberano fala, o seu povo obedece. Então, quando Deus falar ao seu coração sobre algo que você sabe, apenas obedeça. Assim como Jeremias fez. Porque nessa simbologia que Deus fez com o seu profeta, ele anuncia uma grande promessa, que não serviu apenas para Jeremias, e nem para o povo que foi exilado, mas serve para nós, pois essa promessa é a aliança eterna que Deus fará com o seu povo. Nós fazemos parte dessa promessa, fazemos parte desse campo em que Jeremias comprou, um campo que não valia nada e estava destruído, mas hoje o Senhor restaurou todas as coisas. Deus é soberano e Ele utiliza as nações da forma como Ele quiser. Deus impôs o seu juízo contra o seu povo, pois seu povo pecou. E Jeremias, querendo entender de Deus o porquê que Deus fez isso com ele, pede esclarecimentos ao Senhor. É a oração que Jeremias faz ao Senhor, que vai do verso 16 ao verso 25. Nessa oração, Jeremias reconhece a soberania de Deus. Veja o que ele diz no verso de número 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. A partir de agora, nós tiramos uma segunda lição desse texto. De que Deus, irmãos, Ele retribui a cada um segundo as suas obras. Olhando para Jeremias, a gente acha que a condição em que ele estava era porque ele não estava profetizando a palavra do Senhor, mas sim estava anunciando uma outra coisa. E era o contrário. Aqueles que estavam no palácio, servindo no templo, confortáveis, fazendo o que lhe agradava, achavam que estavam agradando ao Senhor. Jeremias, que estava preso e de fato anunciando a palavra do Senhor, estava sofrendo. Por isso, irmãos, atentem ao conforto de vossa vida. Se de fato isso vem de Deus. Porque assim como já foi falado nessa noite, a cruz é pesada. E é preciso erguê-la e seguir em frente. O Evangelho nos afirma, através da pessoa do nosso Senhor Jesus, que o reino, ele é tomado à força. É difícil, a porta é estreita. Apenas os escolhidos do Senhor entrarão por ela.
E é necessário que perseveremos, pois, segundo as suas obras, Deus irá vos retribuir. Veja o que diz o verso 18 e o verso 19, na oração de Jeremias: tu usas de misericórdias para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande e o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas obras. Será que Deus não viu o que os reis faziam? Será que Deus não viu o que os sacerdotes faziam? Será que Deus não viu o que o povo de Judá fazia diante dele? Deus viu. Deus vê. Deus vê o que você faz. Ele sabe a intenção do nosso coração. Antes da palavra vir à nossa boca, Ele já sabe o que iremos falar. Ele sabe o amanhã. Esse Deus soberano irá retribuir segundo as suas obras. Deus é justo, irmãos. Ele não tem o culpado por inocente. Eis aqui o povo de Deus. O povo que foi escolhido por Deus. Das entranhas dele esse povo nasceu. Mas assim como ele falou na sua palavra, ele cumpriu. Que se seu povo se rebelasse contra ele, ele puniria o seu povo. Deus é justo. Do verso 23 ao verso 25, Deus prova que cumpriu a sua promessa. Segundo a oração de Jeremias. Deus falou a Abraão que da descendência dele viria uma grande nação, e Deus abençoaria ele na terra de Canaã, e Deus assim o fez. Tirou o povo do Egito, depois de 400 anos de escravidão. Com mão poderosa Deus elevou o seu nome, e agora traz o seu povo pelo deserto, e cumpre a sua palavra trazendo o seu povo. Os pais destes que estão no tempo de Jeremias, ouviram tudo o que Deus já tinha feito. Tudo que Deus fez aos juízes, a Davi e a seus filhos, e mesmo assim esse povo prevaricou diante do Senhor, não deu ouvido aos profetas, tantos que já tinham vindo, tanto do reino do norte como do reino do sul. Nesse tempo, o reino do norte já estava destruído, por conta do mesmo pecado. E mesmo o povo de Judá, vendo que o reino do norte foi destruído, mesmo assim, não se dobrou diante do Senhor. Às vezes, irmãos, o nosso pecado está na nossa frente. E ele é tão grande, que nós não conseguimos vê-lo, porque ele nos cega. E Deus tem alertado várias e várias vezes sobre o nosso pecado. Esse Deus um dia pode fazer como fez com Judá, cessar a misericórdia, pois Ele é Deus. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. E após a oração de Jeremias, questionando ao Senhor, por que eu preciso comprar esse campo? Deus responde a Jeremias. E a resposta de Deus a Jeremias vai do verso 26 ao 44. No verso 27 ele diz que ele é o Deus de todos os viventes. O Deus de Israel, que ficou conhecido assim, não é o Deus só de Israel. Ele é o Deus do universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ainda que as outras nações não o reconheçam, ainda que as outras nações não creiam nele, nunca tenham dar ouvido à sua voz, ainda que todos o rejeitem, ele é Deus. Ele é o Criador. Quando o texto nos diz que ele é o Senhor dos exércitos, não está falando dos exércitos dos homens. Ele é o Senhor dos exércitos celestiais, das miríades de anjos que estão servindo a Ele diante do seu trono,
Com a só palavra ele ordena e os seus servos vêm ministrando para com seu povo. O Senhor dos Exércitos é o nosso Deus. Esse Deus diz a Jeremias o porquê que tudo isso aconteceu ao seu povo. Do verso 28 ao 36, ele denuncia todos os pecados de Judá. E diz: os pecados foram: eles queimaram incenso a Baal, fizeram libações a outros deuses, fizeram o mal, provocaram a ira de Deus. E interessante, irmãos, que Deus fala esse termo 3 vezes. Que eles provocaram a ira de Deus. Por 3 vezes Deus diz isso no texto. Eles não viraram o rosto ao Senhor, eles deram as costas. Nós sabemos que quando alguém está falando com a gente que é nordestino, né, entroncha a boca assim, né, como se não gostou, essa pessoa não gostou da situação, mas quando ela dá as costas, é um grande ultraje. Aqui, o povo do Senhor virou as costas para Deus, para o seu Deus. Não simplesmente literalmente, mas os seus atos eram atos de desprezo ao Senhor. Eles se esqueceram do seu Deus. Fizeram abominações no templo, irmãos. Na lei, é ordenado que certos sacrifícios deveriam ser cumpridos exatamente como está na lei. E agora, nesse tempo, os sacerdotes faziam de todo jeito. Utilizavam animais enfermos, animais mancos, cegos. Não tiravam a parte que era devida do Senhor, pegavam a mais para eles. Chegando ao ponto de edificarem altares para outros deuses e sacrificarem seus filhos e filhas. Nos nossos dias, esse sacrifício tem nome. É o aborto. E sobre esses sacrifícios, irmãos, o Senhor me traz à memória sobre algo importante. Muitos casais não querem ter filhos. Preferem ser pai de pets. Preferem ter papagaio, cachorro, canário, gato, do que ter uma criança em seu lar. E eles dão justificativas N para que isso não aconteça. Muitos chegam ao ponto até de sacrificar seus filhos, abortando eles. Esse pecado é abominável diante do Senhor. A nossa nação ainda virá a mão do Senhor sobre esse povo, por conta desse pecado. Muitas nações, irmãos, têm provado, daquelas que liberaram o aborto, como em revelia, em qualquer lugar ser feito. Por lei, ainda no Brasil, esse ato é crime, a não ser por algumas circunstâncias. Que Deus nos livre de tamanho mal. E que em nosso coração não esteja uma mente tão egoísta ao ponto de querer delimitar a história de sua vida, pois quem governa a sua vida é Deus. Quantos filhos Deus quiser lhe dar, Ele vai lhe dar. Não retraia a bênção do Senhor, pois os filhos são herança do Senhor. Não faça como esse povo, que tinham filhos para sacrificar a Moloque. Tenham seus filhos para a glória de Deus. Porque, irmãos, Deus irá retribuir a todos segundo as suas obras. A terceira lição que nós tiramos se encontra a partir do verso número 37. Após Deus denunciar os seus pecados e afirmar que cumpriria a sua palavra punindo o seu povo, Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. No verso 37,
o texto diz o seguinte: eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei da minha ira, do meu furor e da minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Parece que o discurso de Deus mudou. Porque até o verso 36, o chicote da peia de Deus estava roncando sobre o couro do povo de Judá. Não há misericórdia. A Babilônia já está à porta. Não tem mais volta. Mas de repente Deus diz: mesmo assim, eu trarei de volta o meu povo. E de onde é que Deus tira isso? Deuteronômio, capítulo 30, verso 3 e 5, diz assim: então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Que Deus maravilhoso, que cumpre o que fala. Porque muitos anos antes, cerca de mais de 500 anos, muito mais de 500 anos, Deus anuncia isso a Moisés. E passa-se Moisés, passa-se Josué, passa-se os juízes, passa-se Samuel, passa-se Saul, passa-se Davi, passa-se Salomão, passa-se todos os reis de Israel e de Judá. Estamos no último rei. E ele lembra da sua palavra e diz mais uma vez: eu trarei de volta. Eu vou punir vocês, mas eu perdoarei, ensinarei a vocês o caminho reto. O nosso Deus é fiel, irmãos. Então essa palavra, que aos nossos olhos pode soar como dura, é uma palavra de esperança. O campo de Anatote, que Deus mandou Jeremias comprar, não é uma ordem dura para ele cumprir. É uma ordem de esperança, para trazer alegria ao coração do profeta Jeremias e também de seu povo, porque nem todos de Judá pecaram contra o Senhor, pois sempre há um remanescente do Senhor, sempre há um fiel, sempre há um que ama a sua palavra e permanece firme, e a esse Deus guarda. Jeremias foi preso, mas depois foi liberto pelo próprio rei da Babilônia. E nenhum mal aconteceu a Jeremias, pois Deus retribui a cada um segundo as suas obras. O Deus fiel que cumpre a sua palavra, também é o Deus que ama o seu povo e fará com ele uma nova aliança. Não de carne nem de sangue, mas uma aliança eterna com o seu próprio Filho. Não de carne de bodes, nem de sangue de ovelhas, nem de sangue derramado de bezerros, mas com o sangue do seu Filho. Deus faz com que Ele mesmo venha à terra e se sacrifique por amor a esse povo. Que amor tremendo Deus tem pelo seu povo. E assim Deus o faz. Do verso 38 ao 44. Deus anuncia os atos que faria ao seu povo, cumprindo a sua palavra, por amor a Israel, por amor a Judá, por amor ao seu povo. Primeiro, Deus diz que congregará seu povo novamente e fará habitar seguramente na terra prometida. O povo do Senhor passou 70 anos exilado na região da Babilônia, tanto pelo Império Babilônico, depois pelo Persa. E Deus traz de volta o seu povo, eles reconstroem os muros, eles reconstroem o templo, e agora o povo está lá, seguro mais uma vez. Deus promete que esse povo que voltará sem apego à idolatria. Eles agora estarão
repulsando, não mais o seu coração se inclinará a outro Deus, a não ser o seu único Deus. Ouve, Israel, vocês serão o povo do Senhor e eles serão o seu Deus. Ele vos dará um coração, um só coração e um só caminho. A ideia aqui, irmãos, era que Judá, que o povo do Senhor, de seu coração havia vários caminhos. E eles não acertavam o caminho que levavam ao Senhor. Mas o Senhor destruiu todos os caminhos. Destruiu todas as ruas, todas as cidades de Judá. E só deixou um caminho só a ele. Isso Deus fez e faz com o seu povo. Ele derriba os corações, ele aplana os caminhos e os fazem temer somente a ele. O povo do Senhor deve temer somente ao Senhor, não a homens. Não temer a Babilônia, nem os persas, nem os gregos que viriam depois, nem muito menos aos romanos, nem na Idade Média a todas as nações que se levantaram, nem os governos, nem reis, nada, só tememos ao Senhor, porque assim como disse o nosso Senhor Jesus, Ele é o único que pode matar a alma e lançá-la no inferno. Matar o corpo e lançar a alma no inferno. Deus fará conosco, com o seu povo, uma aliança eterna. Irmãos, essa aliança, a primeira aliança que Deus fez, era uma aliança que dependia da ação do homem. Era necessário que o homem cumprisse a lei. Por isso que não deu certo. Deus sabia já disso. Mas essa aliança não depende do homem. Foi o próprio Deus que fez consigo mesmo essa aliança por amor a nós. Essa aliança foi entre o Pai, o Filho e o Espírito. Essa aliança é eterna, porque esses que estão atrelados a essa aliança são eternos. Não será quebrada porque eles não pecam, não falham. Nenhuma obra nossa fará com que essa aliança seja quebrada, porque foi Deus que fez essa aliança. Essa aliança não se perderá, você não se perderá no final. Naquele grande dia, o seu nome será chamado à direita, por conta dessa aliança. Não foi porque você foi bonzinho, vestiu roupas longas, não usou maquiagem, ou deixou de fazer algo ou fazer alguma coisa. Não, é por conta de Jesus. E só aqueles que têm Jesus estão nessa aliança. E para estar nessa aliança é preciso ter Jesus como Senhor e Salvador. Deus colocará temor sobre os seus corações, para que eles nunca mais se apartam. Não sei se você já sentiu uma sensação de estar andando bem com o Senhor e de repente o seu pé resvala. E surge um pequeno questionamento. Senhor, será que de fato eu sou teu? Porque de vez em quando meus pés resvalam. E eu queria estar firme diante do Senhor. Irmãos, aquilo que Deus utiliza para nos guardar e nos livrar da condenação eterna é o seu próprio Filho. Nós jamais distanciaremos dele, pois ele nos prendeu em Cristo. Assim como Jeremias estava preso no pátio do rei, nós estamos presos em Cristo, diante do trono de Deus, e nada pode nos fazer sair desse lugar. Estamos guardados em Jesus, por amor. Deus nos amou. Portanto, irmãos, sendo Deus soberano, sendo Deus aquele que retribui a cada um segundo as suas obras, sendo Deus fiel para cumprir a sua palavra, sendo Deus aquele que ama o seu povo, pois já abalizou e concretizou essa nova aliança. Essa nova aliança foi anunciada aqui por Jeremias, mas na cruz ela foi ratificada. E em nossos corações o Espírito Santo tem operado essa obra. Deus, irmãos, que é o nosso Deus,
Ele sabe quando nós pecamos contra Ele. Ainda que seja algo escondido dos homens. E porque Ele nos ama, Ele nos exorta, Ele nos adverte, Ele nos corrige, para que venhamos voltar para Ele. Porque agora não tem mais a Babilônia à nossa volta para destruir. O que está à margem daqueles que estão na terra prometida é o inferno. Quem não está na Jerusalém de Deus, está na Babilônia espiritual. Portanto, se você quer fugir dos muros de Jerusalém, lembre-se, o que está fora é a Babilônia. Lá, Nabucodonosor reina, mas dentro do muro de Jerusalém é o Senhor. Por isso, não saia dos muros de Jerusalém, aguarde a volta do seu Deus, pois os rebeldes receberão juízo. Deus, Ele cumpre a sua palavra. E no decorrer da história, Ele fez notório isso. Todos nós que podemos estudar a história vimos o quanto o povo do Senhor sofreu e ainda sofre. Mas se uma coisa é certa, Deus ensinou esse povo a só temer a Ele. E a não se dobrar a nenhum outro. Nós só se dobramos ao Senhor nosso Deus, o Deus dos céus, o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso Deus e só a Ele devemos prestar culto. Sendo assim, olhe para o seu coração e veja se nele não está levantado nenhum outro altar. Hoje nós não fazemos altares e nos prostramos. Mas às vezes há coisas em que nós colocamos no lugar de Deus. Família, trabalho, posses, enfim. Deus, você pode sim perguntar ao Senhor: Senhor, aonde o meu coração está fugindo de Ti? Traga-o de volta para a Tua presença, para que dela nunca mais saia. Mas que se encante, se delicie em Deus. Pois o Evangelho, irmãos, nada mais é do que conhecer ao Senhor e prová-lo. Sentir o sabor do seu amor. Sentir o perdão. Saber que mesmo incompetente, inconsequente, imerecido, Ele me amou. Saber que poderia ser outra situação, mas Ele decidiu nos amar. Poderíamos estar fora dos muros de Jerusalém, mas Ele nos trouxe para si. Portanto, não retroceda, pois o nosso Deus, Ele opera soberanamente sobre nós. Nessa noite, Ele nos comissionou a orar pelos adolescentes e pelos jovens. Esse comissionamento deve existir todos os dias, pois o inimigo de nossas almas está furioso para destruir. Ele está ao nosso derredor, assim como a Babilônia estava prestes para atacar o povo. A princípio e aparentemente a Babilônia destruiu Jerusalém, mas não destruiu o Deus de Israel. O nosso Deus, irmãos, no final, é o que garante a vitória. Pois o nome de Jesus é o que garante a vitória. Não venhamos a temer quando as opressões do mundo vierem, mas que perseveremos até o fim, pois o nosso Deus ainda reina. Ele é o Deus de todos os viventes. Deus seja louvado.